Nessa semana lemos na Torá a última parashá do terceiro livro do Pentateuco. Com isso vamos concluir o Chumash Vaikra, e a parashá da semana se chama Bechukotai. Bechukotai significa meus estatutos. Assim fala Deus no início da parashá: Im Bechukotai telechu, se vocês andarem nos meus estatutos, o que significa se vocês andarem pelo caminho da Torá, se dedicando, se esforçando no estudo da Torá e cumprindo as mitzvot, cumprindo os preceitos, então vocês serão merecedores de todas as bênçãos, conforme prossegue o texto no início da parashá. Porém, a palavra chukotai vem de chok. Nós temos alguns termos para definir mitzvot, o que se chama de preceitos, não é? E é conhecido que dentro das próprias mitzvot existem diferenças, existem mitzvot de cunho social ou mitzvot lógicas e racionais, que elas são conhecidas como mishpatim, leis. Nós temos uma parashá da Torá que já vimos que leva esse nome, mishpatim, as leis sociais, leis que regem o relacionamento entre pessoas na sociedade e assim por diante. Essas são leis com explicação. Nós temos outras leis que, por mais que nós, por nossa iniciativa, talvez não as idealizássemos, mas uma vez que elas nos foram dadas como edut, como um testemunho, que elas servem de sinal e testemunho de algo, comer matzá em Pesach. Por quê? Porque os nossos antepassados saíram às pressas do Egito e comeram pão ázimo. Então essas mitzvot, ou a sukkah, que nós habitamos nessas choupanas, cabanas, lembrando as moradias dos judeus no deserto, as nuvens de esplendor que cobriam e protegiam, enfim, essas mitzvot são chamadas de edut, elas servem de testemunho de algo, por mais que nós não idealizamos essas mitzvot, mas nós podemos compreender a lógica e o significado delas. Porém, existe uma categoria de mitzvot na Torá que são aquelas chamadas de hukim. Hukim são estatutos, leis dogmáticas, leis que não têm explicação. Carne kasher é permitida, leite kasher sim, mas carne e leite juntos é proibido. Ou por que esses animais são kasher e os outros impróprios? Não tem uma explicação lógica para isso. E uma série de mitzvot que nós temos na Torá, que são conhecidas e chamadas como hukim, são dogmas. Fogem à nossa compreensão, não tem explicação lógica racional no filho vermelho, outras mitzvot mais. Então aqui no início da parashá, quando a Torá se refere aos preceitos, a Torá usa o termo bechukotai, meus estatutos, chukotai, chok, que isso faz alusão a que tipo de estatutos, que tipo de mitzvot? As mitzvot dogmáticas, justamente as mitzvot dogmáticas. E na sequência a Torá nos diz que através do cumprimento dessas mitzvot, mais do que qualquer outra, nós iremos nos tornar merecedores de todas as bênçãos. Então nós sabemos, conhecendo a natureza humana, que existem certas mitzvot que é muito prazeroso até cumpri-las. A mitzvah de prazer no Shabat, deleite no Shabat. Então nós temos manjares e comidas saborosas, típicas no Shabat e assim por diante. Tem mitzvot que nós cumprimos com prazer e com satisfação. Honrar os pais, etc. Nós entendemos o valor disso, de dar o kavod, a honra para eles e assim por diante, né? Então, aparentemente essas mitzvot que nós entendemos o significado, entendemos a lógica e a razão por trás delas, isso nos facilita se identificar com o cumprimento dessas mitzvot, para poder cumpri-las com mais disposição, com mais motivação, com mais entusiasmo e vibração. Porém, vem a Torá aqui e nos fala justamente dos hukim, daqueles estatutos dogmáticos. E a Torá nos dá uma recomendação especial para caminhar, andar cumprindo justamente esses preceitos dogmáticos. Aparentemente a gente até podia perguntar por que a Torá não nos deu acesso ao entendimento das mitzvot? Por que a gente não compreende o significado e razão de ser de cada um dos preceitos? Daí a gente poderia cumprir com mais emoção, com mais identificação, com mais empenho, etc. A gente poderia cumprir com mais vitalidade essas mitzvot. Porém, aqui a nossa parashá nos dá uma ênfase, nos dá uma visão até contrária. E nos diz, Im bechukotai telechu, se vocês andarem nas minhas mitzvot, estatutos, que isso se refere a todas as mitzvot. Em outras palavras, como se a Torá estivesse nos dizendo
que Deus fala, eu quero que vocês cumpram todas as minhas mitzvot, não como leis que vocês entendem, não como preceitos que vocês admiram e vocês se identificam. Eu quero que vocês andem nos meus estatutos, eu quero que vocês caminhem e evoluam espiritualmente, cumprindo as mitzvot, todas as mitzvot, como se fossem estatutos dogmáticos, como se todas elas fossem hukim. Como nos dizendo que até essas mitzvot que você pensa que entende, na realidade a tua percepção é muito limitada, você não entende a profundidade por trás dessas mitzvot. E Deus nos diz, essa é a forma de caminhar espiritualmente, cumprindo todos os preceitos, essa mensagem no início da nossa parashá, cumprindo todos os preceitos como se eles fossem dogmas suprarracionais, acima do nosso entendimento, e que a melhor forma de cumprir as mitzvot é com essa atitude, com esse approach, se dirigindo a elas como sendo coisas suprarracionais acima da lógica. Então, por que se cumpre? Não porque eu entendo, porque eu curto, porque eu gosto, porque eu me identifico, porque se cumpre, porque assim Deus ordenou, porque esse é um comando divino, porque essa é a vontade de Deus, apenas e tão somente, simplesmente isso. Então se diz que por trás disso existe uma mensagem também especial. A gente poderia pensar, puxa, mas quando eu não me identifico intelectualmente, nem emocionalmente, eu não entendo porquê, eu não sinto o valor, a importância, como eu posso vibrar com isso? Aqui a Torá nos ensina, pelo contrário, que existe um tipo de vibração, entusiasmo, ainda maior e mais profundo, mais elevado e sublime, que aquele que pode se sentir justamente ao cumprir os estatutos dogmáticos, aquele que você não entende, que você não sente, que você não se identifica, e você está cumprindo simplesmente por quê? Porque essa é a vontade divina. Em outras palavras, aqui a Torá nos ensina uma lição muito especial, como Deus nos dizendo, saiba que o maior prazer e deleite não vem da sua autossatisfação, não vem da sua realização pessoal, daquilo que você gosta, você fez aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você aprecia. Isso pode dar uma certa satisfação, mas ele nos diz a satisfação maior, sabe do que vem? Quando você cumpre a vontade divina, quando até você anula a sua própria vontade diante da vontade de Deus, quando o seu objetivo principal, você não tem aqui interesses secundários, você não tem uma vontade própria ou aspirações pessoais, individuais. Quando você faz alguma coisa para satisfazer a vontade divina, isso deve conceder à pessoa a maior realização, o maior prazer, porque aqui a pessoa está não só sendo altruísta, não só se elevando, não só se desprendendo de si própria e das suas limitações, a pessoa está se conectando de forma pura e genuína com a vontade divina. Isso é a coisa mais elevada que existe, isso que deve causar maior prazer e satisfação à pessoa. Fazer o bem porque é o bem, fazer o certo porque isso é o correto, fazer a vontade de Deus porque assim Ele desejou e nos prescreveu, independente das nossas vontades, dos nossos humores, dos nossos estados de espírito, não. Em Bechukotai Telechu, caminhar no judaísmo como os estatutos, mesmo que pareça dogmático, você não entenda, mas faça isso porque é a vontade de Deus. Essa é a forma mais elevada e no fim você vai conseguir extrair disso o maior prazer e realização possíveis.